Olá, eu sou o Gabriel e juntamente com o Iago e com o Natan, eu vou falar um pouco sobre o algoritmo do neológico. Em seguida, a gente vai fazer uma demonstração do nosso algoritmo que a gente implementou. O neológico, ele também é conhecido como rede em anel, e é uma topologia de rede de computadores onde os dispositivos, computadores, são conectados em formato de anel fechado. Isso significa que cada dispositivo está ligado a outros dois dispositivos criando um caminho circular onde vai acontecer a transmissão dos dados. Essa transmissão dos dados dentro do anel, ela é feita de forma sequencial, onde cada dispositivo na rede recebe os dados, verifica se esses dados são destinados a eles mesmos. Se não forem, ele vai encaminhar para o próximo dispositivo, e assim segue até que os dados cheguem ao seu destino. Então, é exatamente essa representação que a gente busca demonstrar no trabalho, seguindo as especificações conforme os requisitos definidos. Boa noite, eu sou o Natan. Eu vou explicar um pouquinho aqui como é que está funcionando o nosso algoritmo do anel lógico, que foi o algoritmo que a gente escolheu para fazer para o trabalho de sistemas distribuídos. Então, começando aqui, né, a gente primeiro faz uma instância de uma variável do tipo anel lógico. Isso aí é uma classe que a gente tem aqui uma grande parte do nosso código, onde são criadas threads e basicamente tem um controle total do nosso código, né? Então, depois logo a gente já chama também a criação do processo, que ele instancia, ele cria, né, uma nova thread, que ela vai rodar a cada 30 segundos, ela tem que criar um novo processo. Então, a criação de um novo processo se dá pela criação de um objeto da classe processo, que é essa classe aqui, onde tem esse atributo ID e esse atributo processo coordenador, que identifica qual que é o processo coordenador, por isso que ela também é do tipo processo. E então aqui a gente tem a instância do objeto daquela classe, a gente tem a geração do ID, que ele não pode ser repetido. Então a gente tem esse métodozinho aqui que a gente acabou utilizando um contador, então nunca vai ser igual aos IDs dos processos, né? Aqui a gente seta qual que é o processo coordenador atual, essa que é essa variável aqui em cima, que ela inicia como nula, né? Então de início não vai ter nenhum processo coordenador. E a gente adiciona ele na nossa linked list aqui de processos. E basicamente é isso, a gente só printa aqui uma mensagenzinha dizendo que o processo de ID tal foi criado, né? Depois a gente chama então o requisita coordenador, que é uma outra thread que a cada 25 segundos tem que ficar requisitando o coordenador, né? E vendo se ele ainda está ativo. Então a gente tem aqui esse métodozinho também pega o processo aleatório, ele é baseado num random e na nossa lista de processos. Então ele vai retornar o processo que a gente encontrou a partir desse random. Se ele retornar nulo, né, que no caso quando a lista ainda estiver vazia, que é esse caso aqui, ele não faz nada, ele apenas continua. E caso ainda não tenha nenhum coordenador, que é o primeiro processo, né, como eu comentei, não vai ter nenhum coordenador de início, ele já inicia a eleição e pula essa partezinha aqui. Já essa partezinha, quando eu já tenho algum processo coordenador, ele valida se o processo continua ativo. Se não, ele inicia a eleição de um novo processo coordenador. Então, a gente tem esse métodozinho iniciar a eleição, que é realmente a eleição do nosso processo coordenador, né? Primeiramente, a gente vê se ele continua ativo, que a gente usa essa pequena lógica aqui. Depois, se ele não estiver ativo, né, e não tiver ainda nenhum coordenador, a gente seta aqui uma mensagenzinha, só para ficar mais claro, que é a primeira eleição. Então, para a gente vai ser o ID1 que vai ser o coordenador, né? Então, e se tiver alguém, mas ele não for inativo, quer dizer que ele foi inativado. Então, a gente tem que definir um novo, né? Que é o que esse método aqui faz. Então, para definir um novo, o que, que a gente faz? A gente dá um get first da lista e depois a gente vai pegar um processo que tem o ID maior que o ID do processo coordenador atual. Isso, exatamente. Que é esse ifzinho aqui. Então a gente vai setar agora que o nosso novo processo coordenador é esse processo de ID maior que a gente encontrou aqui. E é isso. Depois a gente seta para todos os processos o novo coordenador. Então a gente meio que atualiza esse atributo aqui de cada processo que a gente já tem criado.
Depois a gente só dá uma mensagenzinha dizendo que o novo processo coordenador é o de ID tal, né? Que foi o que a gente encontrou aqui. E basicamente é isso. Depois a gente também tem essa outra tarefa que é o coordenador inativo, que a cada 100 segundos o processo coordenador atual deve ser inativo. Então a gente basicamente só remove ele da nossa linked list lá em cima e é isso. Então no caso a gente não vai ter mais nenhum processo coordenador no momento. E aí quando cair nessa outra tarefa aqui de requisita coordenador, vai ser eleito um novo. E por último, a gente tem faz processo inativo, que é uma tarefa que ela roda a cada 80 segundos, que ela inativa um processo aleatório da lista. Então, realmente pega um processo aleatório, remove ele da nossa linked list lá de processos e a gente só dá uma mensagenzinha final aqui. E basicamente é isso. As verificações se o coordenador está ativo ou não, e ao mesmo tempo inativando os processos aleatórios. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de execução. Eu fiz um anel lógico com 11 desses processos e eu vou seguir aqui o caminho que essa execução seguiu, né? Então, de começo, o que ocorreu? Foi criado um processo 1, houve uma primeira eleição depois de um tempo, então a cada 30 segundos um novo processo é criado e a cada 25 um coordenador é eleito. De início não existe nenhum coordenador no anel lógico e de início também, como o processo foi criado depois de 30 segundos, depois de mais 25, foi feita uma eleição, então o processo 1 se tornou coordenador. Depois de um tempo é criado o processo 2, o 1 é requisitado, ele continua ativo, mas o processo 2 aleatoriamente ele acaba ficando inativo. É criado um processo 3, o processo 1 acaba ficando inativo. Nesse momento que o processo 1 fica inativo, ah, a gente verificou que o coordenador se inativou, então é feita uma nova eleição. Então o 3 ganhou a eleição, agora ele virou o coordenador. O novo processo 4 é criado, o 3 continua ativo por um tempo, o processo 5 é criado, o 5 fica inativo por ser um processo aleatório, aí é criado um processo 6 e o processo 3 fica inativo. Então sempre vai seguir esse fluxo, né? O momento que é requisitado por um processo aleatório o coordenador dele, e visto que ele está inativo, é feita uma nova eleição. E ali no código vocês podem perceber que a gente fez o seguinte: dentro de cada processo, a gente colocou um outro processo que é o coordenador, só para justificar o fato que quando um processo é eleito dentro do anel lógico, é feita uma eleição, e depois que o processo vence a eleição, ele envia uma mensagem para todos os outros avisando que ele é o novo coordenador. Então a gente foi lá em todos os outros processos que participavam do círculo, na verdade, do anel, e disse para ele, ó, o teu coordenador é o 4. Então a gente foi lá no 6 colocou que é o 4, foi lá no 7 colocou que é o 4 e assim por diante, só para ter essa representação. E é basicamente isso.